Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui um vídeo do Alan dos Santos. Lembra o Alan dos Santos que está foragido nos Estados Unidos, se pôr o pé no Brasil vai parar na cadeia. Ele fez um vídeo aí cutucando Carluxo, cutucando um monte de bolsonarista por conta desse racha que está tendo lá entre eles, a questão envolvendo a Zambelli. E aí um ex-aliado de Jair compartilhou o vídeo do Alan dos Santos, chamando ele de bandido, filho daquilo. Enfim, eu vou trazer detalhes para vocês aqui e mostrar o vídeo do Alan dos Santos, que não deixa de ter ali a sua graça. E também trarei um vídeo do Lula falando a respeito da greve dos professores. E olha, apoiadores do atual presidente não gostaram do vídeo. Eu vou trazer aqui a opinião de alguns, inclusive Gregório do Vivier, por exemplo. Mas antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha pra cima. Se não gostar, faz parte, eu entendo. Joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, o seguinte, vamos trazer aqui pra vocês o que está acontecendo. Nesse momento a gente está vendo aí a extrema-direita meio que desesperada e rachada. Aí tem uma turma que quer o impeachment do Lula, do Alexandre de Moraes, tem uma outra que não, falou, opa, não, deixa o Lula ir até o final, vamos tentar vencer nas urnas, e o Moraes, se agora tiver impeachment, quem vai indicar um para o seu lugar é o Lula, então preferem esperar para, talvez, pedir o impeachment dele quando a extrema-direita voltar. Então tem um desentendimento entre eles, aí tem gente agora que, opa, nós tem que preparar uma liderança, já que o Bolsonaro está sem seus direitos políticos, tem gente que fala que não, vamos tentar de volta aí os direitos para ele, ele é o grande líder, então tá tendo uma bagunça na direita e extrema-direita. E um portal aqui do Twitter publicou o seguinte: após criticar a direita sensata, entre aspas, que é a forma irônica e debochada que eles usam, e oportunistas, Carlos Bolsonaro recebe ataques de Alan dos Santos. Influenciador que está nos Estados Unidos publicou que filho do ex-presidente deveria ficar calado e subiu o tom. Cresça, Carlos Bolsonaro. Vereador havia desmascarado apoio de críticos a Bolsonaro em torno do ato convocado por Paralelos, em parceria com Zambelli. Aí eu vou mostrar o vídeo para vocês, ou parte desse vídeo, que foi compartilhado por um ex-aliado de Bolsonaro, Nando Moura, youtuber e tal, que rompeu com o Bolsonaro lá no começo do governo, em 2019, e o Nando Moura publicou o vídeo do Alan dos Santos e escreveu o seguinte: esse bandido filho da P, aquela palavrinha que não vou falar aqui, mas vocês sabem qual. Então lá, esse bandido filho da P vai entender na prática que ele, sem o bolsonarismo, não é nada. E aí o Nando Moura compartilha esse vídeo aqui do Alan dos Santos. No Twitter, como é que foi a manifestação convocada pelo Marco Antônio Costa, do Dr. Sebastião Coelho. Trabalho sensacional que eles estão fazendo lá. Teve uma manifestação em São Paulo e aí começou, de repente, o Bolsonaro dizendo, sempre usando termos abstratos. Isso tem um nome, Logo isso é um pito de cachorro. É quando você usa termos, palavras, símbolos que não estão claros, mas é para atiçar um grupo, para que aquele grupo entenda o que você está querendo dizer com aquilo, você não diz as claras. É o caso de Bolsonaro criticando, dizendo que era a movimentação da direita limpinha contra o Bolsonaro, como se pediu o impeachment de Lula e o impeachment do Alexandre de Moraes, diante de tantos desmandos, diante de tanta tirania, fosse algo contrário ao Bolsonaro. Eu aceitaria qualquer argumento que dissesse que isso poderia atrapalhar de alguma maneira o trabalho do Bolsonaro, mas o que está em jogo aqui não tem nada a ver com o Bolsonaro, pelo contrário. Se ele estivesse na presidência, talvez nós teríamos maiores chances de poder lutar contra alguma coisa, mas ele não está, inclusive está inelegível, e as pessoas estão presas. Daniel Silveira está preso, Felipe Martins está preso, Roberto Jefferson está preso. Tudo gente boa, né? Ei, ai, ai, é bom que eles falam assim, a gente tem que tomar cuidado que eles vão omitindo as coisas. Então, o Roberto Jefferson está preso, aí não fala, né? Por que está preso? Meu Deus do céu, lembra que ele atirou em policiais federais, uma semana antes do segundo turno, inclusive, isso aqui fez com que muita gente que ia votar nulo, ou que nem ia sair de casa para votar, votasse no Lula, porque meio que escancarou, sim, o extremismo bolsonarista. O cara deu não sei quantos tiros na Polícia Federal. A polícia teve que se esconder atrás para não ser baleado e mortos ali na hora, jogou granadas. Aí tá preso, até parece que é um pobre coitado preso, um injustiçado, alguém que, enfim, inocente, que está na cadeia. Daniel Silveira ameaçou gravemente ministros do STF, além de outras questões mais. Felipe Martins, não precisa nem dizer. Então é isso, né? Vamos continuar aqui. Várias pessoas estão dizendo que o Clésão está morto. Eu não tenho capacidade para dizer o que os brasileiros devem fazer em matéria de ação política, no sentido de manifestação ou não manifestação. Mas o que me assustou foi ver o Vlado Lisboa, que estava na manifestação e que cumprimentou o Marco Antônio Costa, zombar das pessoas, dizer que aquilo dali era contra o Bolsonaro. O Fábio Van Garten dizendo que a tal da direita limpinha... Fábio Van Garten é o advogado e assessor porta-voz de Bolsonaro.
Então vê que o Alan dos Santos aqui não tá poupando ninguém, partiu pra cima, hein? Isso aqui, pessoal, não é pouca coisa, não. Que goste-se ou não, concorde-se ou não, a questão é uma pessoa influente dentro ali do núcleo duro do bolsonarismo, criticando o Carluxo, que dispensa comentários. Tá querendo fazer um trabalho contrário ao Bolsonaro. Isso tudo depois do Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, Flávio Lisboa, Fábio Van Garten, Flávio Ferronato, tantos outros. Eu não vi nem ainda no Instagram. E vendo as injustiças que estavam fazendo contra o Marco Antônio Costa, contra o doutor Sebastião Coelho, dizendo que a manifestação seria como uma divulgação de uma via sem o Bolsonaro. A direita sem o Bolsonaro, coisa do tipo. Sendo que o Marco Antônio Costa convidou Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Bia Kicis, um monte de gente. Uns nem sequer responderam. Outros responderam dizendo que iam consultar o Bolsonaro. Olha aí. Então eles convidaram, né? Vários que lá não estiveram, já falei disso aqui em outro vídeo, né? Foi, sim, só de deputado mesmo, a Zambelli, o Luiz Felipe Bragança lá e o Marcel Van Hatten. Os outros, ninguém apareceu aqui, nem responderam, alguns, né? Ignoraram os convites e outros falaram, não, tem que consultar o mito, tem que ver se ele deixa a gente ir. Etc. É lamentável ver esse tipo de conduta, porque esse tipo de conduta demonstra bem que essa injustiça que está sendo feita contra o Marco Antônio Costa mostra qual será o futuro do Brasil. Qual é o futuro do Brasil? Vamos aceitar tudo, vamos ficar quietos. Teve uma menina no Twitter que disse que, olha, veja bem, as pessoas que estão convocando as manifestações nem sequer moram no Brasil. No sentido de que, olha isso, todos, eles vão lá para essa manifestação. Ou seja, ninguém aponta quais seriam as imprudências, incoerências, ou o problema, o perigo de uma manifestação. Simplesmente foram desqualificando as pessoas. Sebastião Coelho, estão desqualificando pessoas como o doutor Sebastião Coelho, como o Marco Antônio Costa, e o próprio Paulo Figueiredo está nos Estados Unidos, e poderia ficar aqui nos Estados Unidos sem ficar pensando no Brasil, e estão lutando em Washington, não é para o meu bem, da minha esposa, dos meus... Ai, meu Deus do céu. Bom, eu não sei vocês, mas nesse caso aqui, briga entre Carluxo e Alan dos Santos, eu torço pela briga. Pessoal, falar aqui agora de um assunto sério, preocupante, que é em relação à greve dos professores nas universidades aí, que já vai aí para algo em torno de 60 dias. Uma matéria que lembra que o presidente Lula criticou nesta segunda a greve de professores e servidores técnicos de universidades e institutos federais em andamento há cerca de 60 dias. Vamos assistir? Depois eu vou trazer aqui a opinião de algumas pessoas. Eu vou ignorar as críticas de quem se diz aí de direita, extrema direita, porque por óbvio essa turma vai criticar. Apesar que no fundo eles estão achando uma maravilha, porque isso tudo beneficia o lado deles. Inclusive, vamos dizer assim, a falta de respostas do governo para as solicitações dos professores aqui, como a gente vai ouvir o Lula dizendo, enfim, alguns comentários depois. Então depois eu vou trazer gente que apoia o governo, emitindo ali as suas opiniões. Um tempo para começar e tem um tempo para terminar. A única coisa que não se pode permitir é que uma greve termine por inanição. A única coisa que não pode acontecer, porque se ela terminar, as pessoas ficam desmoralizadas. Então, o dirigente sindical, ele tem que ter coragem de propor, ele tem que ter coragem de negociar, mas ele tem que ter coragem de tomar decisões que muitas vezes não é o tudo ou nada que ele apregoou. Eu sou um dirigente sindical que eu nasci no tudo ou nada. Para mim era o seguinte, é 100% é nada, é 100% é nada, ou é 83% é nada, ou é 45% é nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. O povo tá rindo ali, mas os professores estão pedindo ou exigindo 3% de reajuste salarial para esse ano. Estão com nada. A proposta do governo é zero. Aí a promessa é de que vai aumentar não sei quanto em 2025 e 2026. Promessa, mas de concreto, zero para esse ano. Muitas vezes fiquei com nada. E eu acho que nesse caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. Porque quem está perdendo não é o Lula. Quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. Isso tem que ser levado em conta. E não é por 3%, 2% ou 4% que a gente fica a vida inteira de greve. Vamos ver os outros benefícios. Bom, então que ele fala 3, 2%, 4% de uma maneira assim de diminuir, como se não fosse importante. Como eu vi um comentário, bom, se não é tanta coisa assim, por que não concede os 3% que eles estão pedindo? Deu muito mais para outras categorias, como policiais federais, policial rodoviário federal. O professor está pedindo, poxa, 3%. Vocês já têm noção do que foi oferecido? Vocês conhecem o que foi oferecido? Vocês conhecem? Porque no Brasil está cheio de dirigente sindical que é corajoso para decretar uma greve.
mas não tem coragem de acabar com a greve. Sabe, então, eu fui dirigente sindical, eu sei como é que funcionam as coisas, sabe? Já participei até da greve da USP, 1979, mas eu só queria que levasse em conta o seguinte, gente, sabe? O montante de recursos que a companheira Esther colocou à disposição é um montante de recursos não recusável. Eu só quero que leve isso em conta, porque senão nós vamos falar em universidade, institutos federais, e os alunos estão à espera de voltar à sala de aula. Bom, insisto, foi anunciado aí alguns investimentos na casa aí de 5 bilhões, mas em reajuste salarial, até enquanto eu paro para gravar esse vídeo, 0%, é isso mesmo, né? Zero. E aí eu vou pegar aqui a opinião de alguns, por exemplo, Gregório do Vivier, apoiou e apoia Lula. Não gostou, ele compartilhou o vídeo e escreveu: péssima fala, opinião do Gregório do Vivier. O Jones Manuel, historiador e comunista, que não dá de forma alguma pra você, o Bolsonaro. Não, isso aqui é comunista, Jones Manuel, quem acompanha as redes sociais aí vê. Escreveu o seguinte: o presidente Lula da República debocha e cospe na cara dos professores e técnicos administrativos em greve. O presidente acha normal oferecer 0% de reajuste salarial quando outras categorias, como Polícia Federal, tiveram um reajuste gigantesco. Sabe o que vai acontecer? Pergunta ele e ele responde: em 2026, volta a dizer que educação não é gasto, é investimento. Falará que defende a ciência e a educação e vai repetir todas as promessas de sempre. Ainda em 2026, o educador que lembrar do tratamento de agora será atacado e chamado de fascista. A Vanessa, que é professora, doutora em estudos de literatura, que apoiou também a eleição do Lula, escreveu o seguinte: nós, professores federais, apoiamos a candidatura do Lula em peso. O que a gente ganha? Aumento de carga horária, corte no orçamento e reposição salarial abaixo da inflação. A PRF, que fez blitz no dia da eleição, ganhou 27% de aumento. Fica aí a reflexão, é o que ela escreve e é o que eu deixo para todos vocês. Bom, e para fechar, convite muito especial, o canal Cineminha lançou um vídeo hoje descascando o filme que para eles é o pior do ano até agora. Vamos lá deixar um like, um comentário para ajudar no engajamento desse canal, que é o canal do meu filho, Fábio Jacob, eu super indico para vocês. Bora dar essa força lá e desde já eu agradeço a todo mundo. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalha o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!